Vamos lá, galerinha, então, para a correção de mais uma questão de sociologia. O que acontece? Essa questão é uma questão um pouquinho mais puxada, porque ela nos traz dois textos, né? Nós chamamos de questão complexa, justamente porque você tem que fazer uma relação de um texto com o outro texto. Então, vamos entender o seguinte, olha o que ele está pedindo para nós. Nós temos um texto aqui, José Roberto Guzzo, sobre a questão de um mundo de angústias, retirado da revista Veja, e temos um outro texto, retirado lá da Folha, trabalhando a ideia do Marcelo Medeiros, aonde você tem a ideia de um mundo como um lugar mais desigual. Tá? Os textos aqui, de novo, como sendo objetos de entendimento, poderia ser aqui um gráfico, poderia ser uma figura, não importa. O que importa para nós é o entendimento da relação de um texto com o outro. E o que estabelece esse entendimento? É exatamente o comando da questão. Então vamos a ele. O confronto entre os dois textos permite concluir, veja, nós vamos fazer uma conclusão dos dois textos e como eles vão se desenvolvendo. Vamos lá, letra A diz assim: ambos manifestam um ponto de vista liberal em termos ideológicos, pois repercutem as vantagens da valorização, do livre mercado e da meritocracia. Justamente porque você trabalha a condição de um entendimento onde o sujeito, tá, fica preso a esses termos ideológicos aqui. Se você leu bem e entendeu bem o texto, você vai perceber que ele vai além dessa modalidade de simplesmente uma ideia ideológica. É justamente o quê? É uma perspectiva de um entendimento que ainda fica maior do que a própria ideia do sujeito. Portanto, essa questão aqui não é interessante para o que buscamos. Vamos à letra B. O texto 1 pressupõe a concordância com o liberalismo econômico, enquanto o texto 2 integra problemas econômicos com tendências de retrocesso político. Ou seja, por enquanto é o texto que mais nos mostra a amplitude de cada um desses dois textos. Então, essa letra B, ela fica para nós aqui suspensa justamente porque no texto 1, de fato, nós percebemos essa concordância com a ideia do liberalismo, certo? E também a questão de, no texto 2, mostrar essa relação de problemas econômicos voltados para uma tendência de retrocesso político, ou seja, uma interferência da perspectiva política na compreensão econômica. Claro, não dá para marcar ainda essa questão, porque nós temos ainda pelo menos mais 3 alternativas. Então vamos a ela primeiro, mas deixamos essa em suspenso. Letra C. O texto 1 critica o progresso entendido como aperfeiçoamento contínuo da humanidade, enquanto o texto 2 valoriza a globalização econômica. Entenda, ele não está tocando e desenvolvendo a ideia de que necessariamente esse progresso é algo negativo para compor a humanidade. Na verdade, ele está colocando que a dificuldade maior que você tem é de criar uma perspectiva aonde o índice de desenvolvimento humano esteja compatível com o próprio desenvolvimento tecnológico. Mas ainda assim há uma melhoria em certas qualidades que antes não tinha. Então, esse texto aqui não nos atende. O 2 também, ele fala da globalização econômica, só que de um aspecto muito mais voltado para o desenvolvimento, para a possibilidade que a própria economia está. Ele não está fazendo nenhum tipo de juízo de valor. Portanto, a letra C aqui não nos atende. Na letra D, ambos apresentam um enfoque crítico e negativo sobre os efeitos do neoliberalismo econômico e suas fortes tendências de diminuição dos gastos públicos. Ao dizer que ambos apresentam uma mesma tendência, você já pode perceber que já há uma coisinha meio errada aqui, porque justamente o texto não está tratando da mesma modalidade. Um trata da perspectiva dos avanços que essa tecnologia trouxe do que ela pode desenvolver de bom, e o outro da que ainda assim, com essa tecnologia, com esse desenvolvimento, há situações que ele não dá conta de desenvolver. Portanto, essa não nos interessa. Na letra E, ambos manifestam um ponto de vista socialista em termos ideológicos, enfatizam a necessidade de diminuição da concentração de renda mundial. De novo, o mesmo problema. Quando se fala de ambos, você cria uma relação como se eles tratassem absolutamente da mesma ideia. E não é o que acontece, ainda mais quando se trata de um ponto de vista socialista, porque o que o texto apresenta são informações para que elas possam ser compreendidas. Portanto, aquela alternativa que melhor atende à nossa necessidade é a letra B, ou seja, aquela que mostra no primeiro texto a concordância com o liberalismo econômico, seja ele qual for, não se faz aqui nenhum juízo de valor, certo? E o texto 2 como sendo essa integração dos problemas econômicos com a possibilidade de um retrocesso graças à questão política. Ou seja, a mistura do econômico com o político pode não trazer aquilo que de fato seja necessário para o bom desenvolvimento. Portanto, reafirmo novamente a letra B como sendo aquela que é a mais essencial.